Está no ar o primeiro episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis, onde semanalmente traremos conteúdos de análise de dados, cases de alunos, pessoa que vai falar sobre indicadores, sobre negócios, sobre consultoria, sobre um monte de coisa para você aí que está do outro lado, acompanhar, crescer profissionalmente e, claro, adaptar essas nossas dicas para a sua realidade e ter muito sucesso com Power BI. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse projeto que está há um bom tempo aí já na nossa gaveta, amadurecendo ele, aquecendo, e chegou o momento, então, da gente estrear nosso podcast hoje, Na Cadeira dos Incomparáveis. Então, eu quero que você se sinta aí convidado a estar presente junto conosco aqui. É como se você realmente estivesse aqui ó, na nossa mesa, na Cadeira dos Incomparáveis, porque ó, vai ter conteúdo aqui de primeira, hein? Conteúdo de altíssimo valor para você, então, aprender cada vez mais sobre esse mundo gigante de análise de dados. E também, claro, Power BI. Estou aqui hoje, estou aqui, ó, que vai coordenar comigo, que vai sempre estar junto comigo aqui no nosso podcast, o nosso grande Robertson Pinheiro. Manda aí, Robertson. Muito bem. Fala, galera, bem-vindos. Que alegria gigante, né? Esse projeto, a gente amadureceu ele um bom tempo para trazer muita coisa legal, inclusive para trazer alguns temas de gestão, pessoal. A gente fala muito, geralmente com analistas também, e aqui a gente quer falar tanto, na verdade, para analistas, né, Léo? Porque o tema de gestão também é interessante para um analista. E também com o público de gestores, para que cada vez mais eles também mergulhem nesse ambiente de análise de dados, indicadores, condução de negócios e por aí vai. É isso aí, Robinho, é isso aí. Até porque vemos muitas empresas, né, que não utilizam ainda dados como deveriam. Não utilizam ainda relatórios, dashboards no Power BI, ainda tem muito trabalho manual. E grande parte da culpa, digamos assim, da parcela de culpa, vem do gestor, né? Ou vem ali da liderança, vem da cultura da empresa. Então, nosso grande objetivo aqui também é educar o mercado não somente para os analistas, mas também para os gestores, para os líderes, para que eles consigam, então, entender a necessidade de trabalhar com dados e de uma forma automatizada, de uma forma adequada, para que, claro, a equipe, então, consiga também utilizar esses dashboards a seu favor, né? E tomar decisões com base em dados. Exatamente. Antes da gente falar qual que é o tema de hoje, né, especificamente desse primeiro podcast, que é um momento marcante aqui em toda a nossa trajetória da Power BI Experience, vale lembrar, vamos de recadinhos iniciais, Boa. Lembrando que dia 7 de março já agora, a gente vai ter uma Master Live super especial que vai trabalhar sobre como ganhar confiança e se tornar um analista de sucesso. Não é isso, Léo? É isso aí. Algo muito comum, né, galera, que eu vejo aí, alunos, muito normal, né, e que eu já passei por isso também, é aquela falta de confiança na hora de executar projetos, né, ou na hora de executar tarefas de análise de dados. Então eu vejo muitos profissionais que se limitam e não conseguem evoluir na carreira, não conseguem dar aquele passo além, né, porque falta aquela confiança, sentem com medo, né, com muito receio do que vai acontecer, de falhar e tudo mais. Então nosso grande objetivo aqui na Master Live do dia 7 é falar sobre isso, como é que você pode vencer essa barreira, né? E ganhar confiança aí para executar projetos. Exatamente. E para você poder se inscrever na Master Live, na verdade a gente até facilitou, tá? A gente vai deixar o link direto para você entrar no grupo do WhatsApp, que daí ali você vai ter mais informações, vai receber o link do dia 7 de março, é uma terça-feira às 19 horas. Beleza? Então, todo mundo, gente, participa. Inclusive, essa é a terceira vez que a gente vai trabalhar esse tema e é uma das Master Lives de maior sucesso que a gente tem no histórico da Power BI Experience. Então, realmente não perca que vem novidades super legais. Conteúdo prático, né? Conteúdo prático para você adaptar, pra você realmente aplicar na sua realidade, tá? Então, muita coisa bacana aí para você perder esse medo, né? Isso aqui é chato pra caramba, né? Eu sei como é que é. Aquele medo de dar errado, medo do chefe falar mal, medo do cliente não gostar. E a gente vai mostrar aí algumas técnicas para você superar isso. Muito bem. E o segundo recadinho, super importante, é que nos dias 17, 18 e 19 de março tem a imersão presencial Cases Reais. Outro xodó aqui da Power BI Experience. Que na verdade a gente gosta de todos os produtos que a gente cria, né? Mas a imersão presencial, gente, é uma experiência incrível, incrível mesmo. Vale super a pena você ir lá participar com a gente, porque você vai aprender conteúdo técnico de Power BI,
com base em cases reais. A gente resolve ali 3 cases reais Uhum. de vendas, de logística e financeiro. Perfeito. 3 áreas super importantes para a maioria dos negócios e que, mas eu sou de RH. Acontece muito, né, Léo? Acontece. Eu sou de RH. E aí, serve também para quem é de RH, Léo? Com certeza serve. Por quê? Mais importante do que você saber resolver para uma área, ou 3 no caso, é você entender o conceito por trás, saber trabalhar com dados de uma forma efetiva, de uma maneira geral, né? Que valha para todas as outras áreas, para todos os outros negócios. Porque, querendo ou não, por mais que a gente vai falar lá de vendas, financeiro e logística, mesmo para quem trabalha nessas áreas, você vai ter que entender o conceito por trás. Porque a chance de ser a mesma base do nosso case é muito pequena. Vai ter que modificar, vai ter que aprender sobre tratamento de dados. Então a gente vai falar lá tudo, detalhe por detalhe, né, tintim por tintim, sobre como é que você resolve cases do seu negócio. Muito bem. E além disso, além de todo o conhecimento técnico, prático de Power BI, assim, bem mão na massa mesmo, então você vai levar teu computador para lá e aí você vai praticar junto com o Léo, que vai estar lá comandando, junto com outros especialistas da Power BI Experience. Também a gente tem toda uma dinâmica envolvida para você entender mais sobre negócios, sobre a sua carreira também. São realmente 3 dias incríveis e o link de inscrição você encontra também aqui na descrição da plataforma onde você estiver assistindo aqui esse podcast. Muito bem, Robertson. Então nesse episódio, nesse nosso primeiro episódio, acho que seria legal a gente falar sobre a história da Power BI Experience, né? Incrível. Na verdade, a história da Power BI Experience, que passa por toda a tua trajetória, obviamente, como fundador da Power BI Experience, mas que é a trajetória de boa parte dos analistas, dos incomparáveis, Isso aí. que a gente sempre fala aqui, né? O pessoal às vezes pergunta, mas de onde que vem os incomparáveis? Ou como que vocês construíram tudo isso aqui? E tudo isso faz parte, gente. Na verdade, foi quase algo que orgânico, né, Léo? Uhum. Foi desenvolvendo e ao longo do tempo, até que chegou no resultado ali. Mas vamos começar lá do início. Do início. Da onde que surge quem era o Leonardo Karpinski Muito lá bem, atrás galera. e depois a gente vai evoluindo aqui. Então, para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Leonardo Karpinski, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou MVP Microsoft, sou instrutor certificado também pela Microsoft, já atendi aí várias e várias empresas, né, desde 2016, né. E como é que surgiu a Power BI Experience lá em 2016? Então, tem que voltar um pouquinho antes na história, que é 2008. Olha só, voltei bastante, hein? 2008 eu me formei como engenheiro mecânico na UFSC, na Universidade aqui de Floripa, e trabalhei por um bom tempo com simulação numérica para resolver problemas bem complexos de escoamento de água e óleo. Coisa de doido. Era realmente coisa de doido lá. E eu fiquei até 2013 nisso. Até 2013, tá? Aí teve a crise do petróleo em 2013. E o nosso projeto, que era financiado pela Petrobras, não foi para frente, porque a Petrobras cortou tudo pela raiz, né? Então, em 2013, eu era fisiculturista, eu gostava muito de academia. Olha só, será que você sabia que o Leonardo era Traz o nosso fisiculturista? Olha Tá aí. aqui, gente, a prova real. Olha aí Ó. a prova real. Claro, tá aqui, ó. Põe aqui, Matheus. Se ficar aqui, vai desfocar, né? Tá, deixa ele aqui então, nosso amigo. Depois tira. Então, eu era fisiculturista em 2013 e eu levava marmitas para o trabalho. A minha esposa, Karina, que fazia marmita, né? Até hoje faz, na verdade. Ela cozinha muito bem e eu levava para o trabalho, esquentava e tal. E o pessoal perguntava, pô, Léo, onde é que você compra isso? Eu faço em casa. Minha esposa que faz. Aí deu a crise do petróleo, fomos pra rua lá em 2013, não tinha o que fazer. Falei com a Karina, amor, vamos criar uma empresa de alimentação saudável? Vamos, não tem nada a perder. Começamos então a fazer as comidas no final de semana, com o próprio fogão de casa, da casa dela. Aí ela preparava, eu embalava, a gente levava daí pra entregar no final de semana. Então a gente usava muito já na época o Facebook, o Facebook e o Instagram, né? Pra poder vender pra amigos. E a gente começou a vender, começamos a aumentar, começamos a utilizar mais o Instagram, eu mesmo criei a nossa logo, aquele site de Como logo, é que era né? o nome na época? Bistro Fitness. Bistro Fitness. Bistro Fitness. Eu criei a gente criou o nome, né? Aí eu fui atrás, vamos criar uma logo. Fui atrás de designer na época lá, achei um absurdo pagar mais de R$1.000 numa logo. Hoje, se eu soubesse que era tão barato. Mas aí eu fui lá e fiz sozinho. Fui naqueles sites de logo, né? Logo Maker, enfim, aqueles sites bem comuns aí na internet, pra criar logo.
botei o nome lá, tal, me trouxe a logo, vambora. E comecei a fazer tudo por conta própria. Logo, banner, mexi no PowerPoint, nem sabia fazer nada de Canva, nada disso. Beleza, começou a entregar. Pô, eu fazia toda a parte de logística, toda a parte de estoque, toda a parte de compras, vendas, financeiro, e a Karina era operacional. Então, eu aprendi muito sobre gestão. Sobre vendas, sobre controle de estoque, sobre compras, sobre financeiro, fluxo de caixa. E eu comecei a utilizar bastante o Excel na época, né? Para poder fazer as análises. Não conhecia Power BI ainda, 2014 isso já. Nem tinha Power BI na época. Bom, foi crescendo, até que um dia, em 2014 também, depois de uns 6 meses, depois de ter criado a empresa, chegou uma pessoa do nada, do Nordeste, falou com a Karina o seguinte: Karina, vocês têm modelo de franquia? Gostei muito da empresa de vocês. Aí a Karina, esperta como só, falou: temos, só não consigo te mostrar agora porque a gente tá ocupado, tá com muita demanda, muitos clientes. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada, mas a gente falou que tinha. A gente tem modelo de franquia, a gente tem tudo aqui certinho, já temos a marca registrada, o NPI, tudo certinho. Mas mentira, não tinha nada. E aí deu 2 dias, a Karina foi atrás de... Ela é advogada, né? Isso trouxe um certo benefício nesse sentido. Ela foi atrás de criar um modelo de franquia, criou um modelo de franquia, mandou pra ele, comprou. 50 mil, pagou à vista. Deu, pô, beleza. Então tivemos a nossa primeira franquia em João Pessoa. Floripa, João Pessoa, olha a distância, né? Aí o que a gente fez? A gente criou lá em João Pessoa uma nova cozinha. Então tivemos 2 ambientes, né? dois centros de distribuição. Aqui embaixo e lá em cima. E, cara, com isso começou a aumentar. Franquia atrás de franquia. E a gente começou a crescer. Até que em 2016, quando a gente já estava aí com uns 30 funcionários, mais de 100 franquias vendidas, bastante sucesso, né? Bem grande a empresa. Aí a gente meio que cansou. Pô, cansei, quero voltar para a área de tecnologia, quero voltar a fazer coisas que eu gosto, de lógica, enfim. Vamos vender nossa parte. Vendemos nossa parte em 2016. A gente já estava com um terceiro sócio na época. Vendemos nossa parte, saímos fora, saímos bem. Uma empresa já era uma empresa milionária já, graças a Deus. E aí eu voltei para a área então de tecnologia. Fui no meu amigo, que é o André Bernett, da Clint, uma agência digital que tem aqui em Floripa, que hoje eles são uma ferramenta, né, de CRM para quem trabalha com infoproduto. Falei lá ao André, o André que ajudava muita gente a vender as franquias. Cara, tu que é meu amigo aí, me dá uma vaga. Tem alguma vaga para mim? Aí ele falou, Léo, cara, pro teu perfil, o que a gente tem aqui, o que falta aqui pra gente é análise de dados. A gente não analisa dados de campanhas, Facebook, Google, a gente não faz nada disso. Quer fazer? Vambora. Deixa eu te perguntar algo de antes, Léo. Você me tive essa curiosidade do teu tempo ainda na Bistro Fitness. Qual que é o grande aprendizado que você acredita que você teve ali como gestor? Porque foi um período meio que você saiu de todo o ambiente da engenharia, né? De cálculos e tudo mais, mas nada é perdido, porque hoje você fala com vários empresários, gestores e tudo mais. O que foi, sei lá, um grande aprendizado que teve da Bistro Fitness que você acredita que vem até hoje contigo? Boa, perfeito. Com certeza foi a parte de gestão empresarial. Gestão empresarial e liderança, né? Formação de equipe. Que são as 2 partes mais complexas de um negócio. É a parte de gestão, que é fazer o planejamento estratégico, ter metas, analisar faturamento financeiro. E a de liderança, que talvez seja ainda mais complexa para mim, que sou da área técnica. Então, quem ficava mais na liderança era a Karina, eu ficava mais na gestão. Então, essa bagagem de gestão de negócios foi muito importante. Porque para trabalhar com Power BI, com análise de dados, tem que ter conhecimento de negócio, né? Não adianta você apenas saber da ferramenta. Então, é algo que a gente prega muito aqui na Power BI Experience, que é ensinar também como utilizar... Também não, ensinar Power BI aplicado a negócios. Então... Exato. Até, na verdade, esse é um grande ponto, porque Power BI em si, você pode aprender de maneira... Você pode aprender sozinho, né, Léo? Lá no teu tempo, você começa... já você vai chegar nesse momento, mas lá atrás, você aprendeu sozinho. Mas o além disso, né, ou seja, o que agrega de fato valor não é só apertar botões. Né? O que de fato vai agregar valor
é justamente você ter uma visão mais ampla de negócio, você conseguir desenvolver uma solução. E aí entenda, a gente não está falando só de desenvolver um dashboard, mas desenvolver uma solução que de fato vai agregar valor e vai ajudar o teu gestor a tomar uma decisão. Isso aí, perfeito. Então, voltando, em 2016, pode tirar você tira daqui, esse bicho, Léo. tira esse cara daí. Bom, lá em 2016, então, quando eu entrei na cliente junto com o André, né? Eu entrei, pô, não é vergonha nenhuma falar, entrei lá ganhando R$2.000, né? Dei um bom passo pra trás pra dar um salto pra frente, né? E ouvi falar sobre Power BI lá dentro. Foi o Thiago, que era o outro sócio do André, falou: Léo, tem uma tal de agência não sei onde lá que usa Power BI. Dá uma olhada nisso aí. Aí comecei a olhar o Power BI, fui atrás, gostei, porque era parecido com o Excel. Na época lá eu já usava alguma coisa do Power BI dentro do Excel. Fiz minha primeira reunião mostrando os dados no Power BI. Reunião de fechamento, de análise e tudo mais. E o pessoal amou. O pessoal da agência falou: caramba, que massa. Tá? Aquele efeito que toda apresentação de Power BI gera, né? Pela primeira vez, principalmente. Mas ali quando você entrou, você trabalhava com Excel. Isso, Excel. Exportava tudo lá do Facebook. Era o fazedor de planilha. Padrão, né? Hoje, ao invés do analista, o fazedor de relatório, né? Exportava dados do Facebook, do RD Station, do CRM, que era o Pipe Drive, cruzava tudo ali no Excel e trazia, né, os visuais. Até que o Thiago falou sobre Power BI, isso em 2016 ainda. Fui atrás, gostei muito e mudei completamente, né, os relatórios de Excel para Power BI. Foi praticamente um ano depois de surgir o Power BI, né? Isso, Power BI surgiu em 2015. Perfeito, é isso aí. Claro que de uma maneira ainda super simples, né? Eu ainda fazia trabalho manual, mas, pô, a apresentação em si já era diferente. Já era em dashboard. E aí, putz, aquele efeito uau realmente da empresa ficou alucinada, né? Queremos isso. E o pessoal gostou também da apresentação. E eu vi ali uma oportunidade. Pensei, cara, não tem ninguém que ensina Power BI. Fui atrás de vídeos, tinha um ou outro vídeo lá na internet, né? Alguns vídeos do canal Planilheiros, que é um canal que foi muito importante para o crescimento do Power BI no Brasil. Mas não tinha nenhum curso de Power BI em português. E eu fui lá e pensei, cara, vou lançar um curso. Não sei por que eu sinceramente, não lembro qual foi o motivo na época de eu pensar nisso. Mas eu imagino que tenha sido para eu acelerar o aprendizado, para eu me desafiar. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou competitivo, né? E eu gosto de desafios. Então, como eu gosto de me desafiar e tá sempre realmente trazendo algum tipo de motivação para eu poder executar algo novo, fui atrás de criar um curso. Criei um curso na Udemy, nosso primeiro curso lá que muita gente que me acompanha veio por lá, né? E aí saiu o curso em fevereiro de 2017. Foi onde saiu o primeiro curso. Foi razoavelmente rápido até. Foi rápido. Eu sou daquele tipo assim, que se eu colocar uma coisa na cabeça... Bora fazer. Eu vou virar à noite, eu vou ter que fazer o que for necessário para poder executar, né? E ainda mais no começo, né? Que eu tava com aquele gás todo, assim, de começar e de fazer diferente. E aí criei o curso, cara, pela minha grata surpresa, né? Teve muita aceitação, o pessoal gostou muito. Começou a me chamar no LinkedIn, porque eu comecei em paralelo ao curso, postar no LinkedIn, criar vídeos no YouTube, tá? O que é muito importante. Então no YouTube tinha planilheiros na época, que já era bem maior que eu, né? Eu comecei do zero, realmente. Mas comecei a aumentar, comecei a trazer engajamento, trazer novas audiências para mim. O pessoal vinha no meu direct lá do LinkedIn pedir ajuda. E eu comecei, então, a mostrar minha cara. Quer dizer, mostrar minha cara não. Porque... Eu ia perguntar isso agora, se já era com estúdio, Nada. já era com esse microfone vermelho que você usa Jesus, aqui. Esse negócio aqui que eu tô na frente aqui, ó, nunca, hoje, chegou semana passada pra gente isso aqui, né? Então, não, cara, putz, era headsetzinho normal, né? Eu nunca aparecia na tela, ninguém olhou minha cara até o 2018, acho, foi a primeira vez que eu apareci, ou 2019. Então, era tudo escondido, tá? Era num quartinho, um quadradinho, de, sei lá, 8 metros quadrados, 6 metros quadrados, onde eu fazia minhas gravações no fundo de casa, no fundo da casa dos meus pais, inclusive. E eu ia lá à noite, eu ia de manhã cedo, ia no final de semana, então eu perdi entre aspas, né, muitos finais de semana fazendo gravação de curso, no estúdiozinho que tinha. Eu comecei como deu, do jeito que dava. Você tinha vergonha, Léo, muita? Na época? Ou medo? Ou, enfim? Cara, tanto é que tinha, né, mas, ao mesmo tempo que eu tinha, eu não deixava aquilo me travar. Porque, querendo ou não, o fato de eu não aparecer
era, por uma certa forma, era receio, né? Era medo, né? Medo de aparecer, vergonha das pessoas olharem e não ser um ambiente bonito. Então, realmente tinha, né? Mas, algo que eu sempre priorizei e que eu sempre fui muito... de uma certa forma, sempre fui adepto a isso, né? É de não deixar esse medo me travar, né? Por exemplo, eu tinha 60 quilos da minha altura, 1,80 m. Então eu ganhei 30 quilos para poder competir, né? Óbvio que no início eu também tinha medo de entrar no palco, de subir, medo também de não me dar bem, das pessoas julgarem. Mas eu ia. Essa é a grande diferença. Talvez a minha barreira, assim, para enfrentar o medo é algo que talvez seja um grande diferencial, sabe? Sim. 2 pontos, na verdade, que eu queria destacar aqui da tua história até esse ponto, depois que você foi ali para Clint, né? Uhum. A primeira é que você ouviu uma sugestão, né, que foi o Power BI, e você acatou, que você poderia... Eu fico imaginando aqui a quantidade de gente que outras pessoas já falaram, já ouviu falar no Power BI, ou então que te falou de algo que é super inovador, ou que realmente pode mudar a tua vida, e já a gente vai mostrar ainda mais como isso mudou a vida do Léo, mas você ouviu e aceitou, e acatou o desafio. Que é algo simples, mas é super difícil. As pessoas, às vezes, aceitarem, porque elas estão geralmente num ambiente tão cômodo. Você poderia falar, não, cara, eu já faço minhas planilhas aqui, já faço meus relatórios aqui no Excel e já tem um certo nível de qualidade, mas você pegou e não, vamos testar, vamos ver, mesmo sendo algo que não estava tão acessível. E hoje é super acessível você aprender, por exemplo, Power BI. E o segundo ponto foi justamente eu tive medo, mas não me deixei vencer, né? Ou não travei no medo. E aí fui do jeito que deu, fui no quarto, fui da forma que foi ali. E realmente são 2 aprendizados que se aplicam até muito além do que só a questão do Power BI em si, né? Da análise de dados. Mas principalmente para você que está ouvindo agora, que talvez ainda não usa Power BI, porque sempre ficou nesse receio de, será que é, será que não é? Ainda dá tempo de você transformar a tua vida usando o Power BI, assim como o Léo fez lá atrás. É isso aí. Isso se comprova, né, o que o Robinho falou, pelos nossos milhares de alunos, né, que estão tendo resultado e que estão começando ainda em 2023 e tendo resultado já na sequência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu queria só, para não perder o gancho, algo que o Robinho falou que realmente talvez eu nunca tinha percebido nisso, né? Mas é a questão de quando eu ouço algum conhecimento novo, uma dica ou algum conteúdo que realmente eu vejo que pode agregar, se eu não consigo olhar na hora, eu até estou olhando aqui meu celular agora, porque eu vou lá e anoto. Então eu acabei de ver aqui no celular, antes do nosso podcast, uma dica do Fernando, que é o nosso social media, sobre uma página nova enfim, uma página nova, né? Uma referência. Aí, como eu gostei, eu fui lá, peguei, dei um Ctrl+C na página, anotei lá no meu caderninho de anotações, de to-dos, né? Minha lista de to-dos é gigantesca. Verdade. Anotei lá, porque uma hora eu vou querer ver. Ou seja, se eu deixar, não, isso aqui eu olho depois, isso aqui não é o momento. Muitas vezes, quando não é o momento, mas eu vejo que é algo interessante, que pode ser momento no futuro, que pode ser importante no futuro, eu não deixo aquilo passar. Eu vou lá e salvo, né, em algum lugar para eu poder, então, verificar aquilo no momento adequado. Mas eu nunca deixo passar oportunidades. Isso que é legal, realmente. Gravem isso, pessoal. Não deixe passar a oportunidade. Boa. Se você não for usar agora, anote ela, que ela pode ser muito importante na tua vida depois. É isso aí. Muito bem. Voltando lá, então, em 2017, quando eu fiz meu primeiro curso na Udemy, né? Foi muito legal, só que aí eu comecei a ter muitas demandas. Aquele problema ruim, né? Aquele problema bom. O pessoal começou a me chamar para fazer treinamento em company, né? E como eu tinha horário comercial ali restrito, eu comecei a fazer final de semana. Começaram a perguntar sobre projetos, comecei a fazer também horário fora, até que chegou um momento que eu queria focar 100% em Power BI. E aí eu tive que falar com o André, não dá mais, tal, enfim, né? Gerou aquele break ali, aquele rompimento. E eu fui chamado, nesse meio tempo, para ser líder técnico de BI da Softplan, uma empresa bem grande aqui de Floripa. Uma empresa onde tem 3 unidades principais e a unidade que eu trabalhei foi a da Justiça. Ou seja, fazer BI para advogados, juízes, para Ministério Público, altamente complexo o negócio, né? Fiquei 1 ano ali como líder técnico de BI, coordenando a equipe tanto de BI como também de Data Science, né?
para integrar os projetos de Machine Learning com Power BI. Algo realmente extremamente complexo. Tanto da parte de negócios, que era muito difícil, muito, para mim que não sou do direito, né, é difícil. Assim como também os desafios com dados. Porque imagina só, galera, um processo judicial é muito texto, tem muito texto. Você tem lá a informação de qual que é a vara, qual que é o juiz, qual que é a comarca, qual que é, enfim, um monte de coisa. Aí tem lá movimentação por movimentação, o que foi feito lá, se teve sentença, se não teve, qual que foi o mérito da sentença, enfim, é texto pra cacete. E o pessoal lá do tribunal queria tudo no BI. Aquela história, né? Quando você vai perguntar pro seu gestor aí, tá, mas o que você quer ter no BI? Ele fala, quero tudo. Era mais ou menos isso. Porque não tem a cultura de dados, não sabe muito bem pra que é aquilo, né? Pra que vai servir meu dashboard? Então, na cabeça dos juízes, era pra ser um segundo sistema, né? O que não é verdade. Mas, claro, a gente educando ele e tudo mais, foi um processo meio moroso, mas funcionou, né? E foi muito satisfatório isso, porque eu consegui, de uma certa forma, entender sobre processo judicial, o que pra mim eu pensava assim, cara, nunca, porque eu odeio realmente no direito. Me desculpem, meus queridos advogados. Mas não é algo que é do meu... Eu sou um cara extremamente técnico. E tudo que era matéria na faculdade e no colégio que era de texto, história, geografia, eu tinha que decorar. Então eu não sou muito bom de lembrar texto, né? Eu sou muito bom de lembrar número. Então, pra mim foi um sacrifício, mas foi muito bom. Foi muito legal mesmo. Aí fiquei um ano na Softplan. E o pessoal continuava chamando pra consultoria, pra treinamento. E eu comecei a dar várias consultorias, né? E treinamentos. Fiquei até final de 2018 na Softplan, agosto de 2018. Da Softplan, eu saí 100% daí para ser consultor independente, né? E aí que surgiu a Aprenda Power BI. Até um detalhe importante, né, Léo? O próprio convite para a Softplan veio já de uma reputação que você tinha criado lá da Udemy, né? Isso aí. Porque daí chegou o convite, na verdade, as pessoas recomendavam, né? Então, olha, o cara que mais entende Power BI tá aí na região de Floripa e aí realmente foi algo que naquele momento acho que foi um dos primeiros momentos que você parou pra pensar assim, meu Deus, realmente isso aqui funciona, né? Foi realmente isso. Foi quando o pessoal procura na internet, já procurava na internet em 2018, né? 17 no caso. Referência em Power BI. Aparecia eu realmente lá na Udemy, como primeiro colocado, né? Então foi da onde o pessoal realmente me achou. Foi pelo Google e a Udemy, né? Tinha vários alunos já. Naquela época já tinha uns 15 mil alunos, 10 mil. O valor era bem baixo, né? Mas trazia muito valor. O preço era baixo, mas trazia muito valor para os alunos, né? Do curso. Então, saí lá em 2018 para me tornar consultor independente. E aí veio aquele frio na barriga, né? E agora? Antes até ali, Léo, como é que era... Fala um pouco da tua vida como analista ali de Power BI, porque assim... Muita gente aqui tá fazendo o processo de migração de carreira. Tá bom. E aí tá assim, poxa, eu era de outra área, vou agora pro Power BI, mas e aí, como é que é o dia a dia? Como é que funciona? Ou como é que você, de fato, mete a cara e consegue se dar bem como analista de dados de Power BI? Falando então da experiência na Softplan, tá? Na Softplan, vamos lá, vou contar como é que foi esse um ano então de Softplan. Na Softplan nós estávamos numa unidade que era de inovação. Nosso objetivo era criar produtos novos para poder, então, inovar no setor judiciário, né? E eu liderava a equipe de 4 analistas de dados e tinham mais uns 3, 4 cientistas de dados também, né? E eu vi aquela galera crescer de forma muito rápida, os analistas de dados, porque a gente consegue entregar muito valor em pouco tempo com Power BI, com análise de dados. Quando a gente fala com um público, né, como por exemplo o público do judiciário, que nunca teve conhecimento dos números deles, era muito legal, chegava lá e mostrava, olha só, na sua vara, né, temos tal e tal tipo de problema, porque nessa fase do processo trava muito aqui. Aí os caras, sério? Ah, é? O que a gente pode fazer então? A gente começava então a melhorar os processos com base nos dashboards, né? Então foi muito legal eu ver o crescimento lá, claro, meu e da equipe, porque a gente conseguia trazer muito valor para os usuários finais, tá? Então, nosso grande desafio lá era educar o mercado. Isso é uma coisa que todo analista vai ter que fazer, tá? Eu vejo muita gente que fica braba com isso, né? Porque, mas meu gestor não sabe analisar.
Cara, faz parte do nosso papel, né, como analista, como consultor também, educar o cliente, educar o usuário, né? E você mostrar que a sua solução vai ajudar ele a fazer X, Y, Z. Então tinha muito disso lá, né? A gente entender realmente o que aquilo vai trazer de impacto para o negócio. Então a gente pesquisava muito junto com a equipe lá de banco de dados da Softplan, como é que a gente podia, claro, trazer os dados de uma forma que não travasse o sistema, que não travasse o nosso banco de dados, porque é muito texto. Então tinha toda uma questão de otimização. Eu aprendi muito sobre otimização trabalhando lá, né, na Softplan. Aprendi muito sobre modelagem, sobre linguagem DAX e sobre negócios também, é claro. Tá? Então, nosso dia a dia lá era criar soluções, né, diferenciadas, soluções novas, utilizando o Power BI, utilizando também a inteligência artificial, que é uma outra história que eu posso falar daqui a pouquinho para vocês, tá? E integrando isso numa visualização amigável dentro do Power BI. Não sei se responde, mas... Sim, com certeza. Até um ponto bem importante aqui dessa questão do dia a dia ali, que não se tratava somente em levantamento de dados, mas é pensar soluções. E isso. Por mais que ali, né, no caso, vocês desenvolviam soluções para os clientes, você que é analista de dados dentro do seu negócio, o teu cliente, por exemplo, é o teu gestor, da mesma forma é preciso ter essa preocupação, né, de que você vai gerar soluções, né? O tempo todo pensando em como é que eu otimizo mais isso aqui, como é que eu melhoro isso aqui para gerar uma solução para a empresa, né? Para o negócio que você está. Porque aí sim você trilha um caminho de crescimento. É nisso que a gente fala muito, né? Da aceleração, de como você consegue ter mais destaque dentro da empresa, porque você, com uma ferramenta como o Power BI, mas também com todo um conhecimento agregado em negócios, você gera muito mais valor na tua atividade, né? Ou seja, você para de ser visto como aquele que simplesmente entregava planilhas no Excel e passa a ser visto como alguém que traz soluções de fato para o negócio. É isso aí, perfeito. E muito legal lá no Softplan também, que aconteceu, e é algo que eu recomendo para todo mundo fazer, é quando você tiver dentro de um departamento, seja ele um departamento de BI, ou você é um analista de negócios que trabalha numa área específica e conhece de Power BI e outras pessoas não, é você fazer o quê? Você pegar esse seu conhecimento e fornecer ajuda para outros departamentos, tá? Então eu fiquei visto lá no Softplan como uma referência realmente, porque eu consegui ajudar outras pessoas com Power BI. Né? Eu ia lá no departamento que era do lado, né, da nossa mesa, ia lá no financeiro, e aí, como é que estão as coisas? Esse relatório Excel aí não tá tão legal, hein? Bora passar pro Power BI? Ah, mas eu não sei. Deixa que eu te ajudo, não tem problema. Aí eu ajudava de uma forma. Tanto é que chegou um momento que o pessoal da Softplan organizou um treinamento interno de Power BI para toda a empresa. Ô, Léo, e se alguém chegasse para você agora e falasse assim, poxa, Léo, mas vou estar buscando mais trabalho para mim? Mas é assim que a gente cresce, né? É sendo lembrado, fazendo a diferença, né? Ajudando as pessoas. A forma mais rápida de crescer que eu vejo, galera, é ajudando. Porque ao ajudar as pessoas, primeiro, você aprende mais fácil, mais rápido, e você vai ser lembrado para sempre. Você vai ser sempre... a pessoa sempre vai ser grata pelo que você fez. E aí, qualquer necessidade, qualquer tipo de indicação, ou qualquer pergunta que alguém fizesse para ela sobre você, ela vai sempre recomendar. E não tem coisa melhor do que recomendação humana, né? Recomendação orgânica, digamos. Exato. Então, isso é uma dica muito legal, galera. Ajudem outras áreas da sua empresa. É um trabalho a mais? Pô, mas é super satisfatório. E vai render frutos lá na frente. A recompensa, com certeza, é bem melhor. Legal. E aí, o Léo se torna consultor. Isso aí. Aí, esse conhecimento que eu obtive na Softplan me ajudou muito e me preparou muito para o mercado real, né? Para o mundo dos negócios, realmente, né? Porque eu aprendi sobre otimização, sobre dados complexos, enfim, sobre tudo ali que eu mostro para vocês nos nossos conteúdos, né, de DAX também. Aí fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar sozinho. Eu e minha esposa, né, a Karina fazia parte administrativa, financeira, e eu fazia as entregas das consultorias e também dos treinamentos. Santa Karina que sempre embala nessas ideias que você tem, né? Se não fosse ela, eu não estaria nem aqui, né? Porque ela que sempre, lá no início no Bistro Fitness, ela que encorajou também. Enfim, é uma mulher corajosa. Então, faz parte também, E hoje é diretora também, sócia da Power BI Experience. E hoje ela é diretora financeira aqui. Muito bom.
Aí, na vida real, na vida a sós, né, digamos, consultoria independente, cara, foi muito legal porque, querendo ou não, esse trabalho de criação de autoridade, de prospecção de clientes, eu já estava fazendo em paralelo. Então, pra mim, foi uma mudança, de certa forma, suave. Claro que tem aquele friozinho na barriga, né? Mas foi uma mudança suave, até porque eu tava deixando um salário de 12 mil por mês na Softplan, pra trabalhar de sozinho. 2 mil pra 12 foi uma... De 2 mil pra 12? Tempo? Um ano. Um ano pra sair de 2 pra 12? Um ano e meio, né? Foi um ano e meio. Tá ruim não, né, pessoal? Legal, né? E aí eu larguei o salário de 12 mil pra trabalhar sozinho, né? Em consultorias. Só que eu já tinha feito muito trabalho de prospecção de clientes, eu fazia isso muito direto, né? No LinkedIn, cara, eu nunca parei de gerar conteúdo no LinkedIn, nunca parei de gerar conteúdo no YouTube, sempre fazia prospecção no LinkedIn através de mensagens, através de conteúdos, enfim. Então tudo isso aí pra mim tava legal, né? Qual que foi o desafio? Ah, foi a agenda e foi também lidar com essa ansiedade, né? De toda hora ter que ter um cliente novo. Mas, graças a Deus, deu certo. Que se torna um novo negócio, na verdade, né? Algo que é importante, quem já trabalha com consultoria, é entender isso como um negócio. Então, na verdade, porque às vezes a pessoa se enxerga como consultor, mas no próprio processo de posicionamento dela, ela acaba não se entendendo como uma marca. E é importante que o consultor hoje, a pessoa que vai se desenvolver de maneira mais independente nesse sentido, se enxerga como uma marca, como uma empresa. Então, tem que fazer processo de prospecção, tem que fazer processo de posicionamento no mercado, tem que, obviamente, fazer a entrega, né, de qualidade em relação a soluções de dashboards, ou seja, de qualquer outra área. Algo que a gente fala muito aqui dentro do nosso programa de mentoria é justamente a importância desses profissionais se posicionarem e começarem a atuar de fato como uma marca. Por mais seja sozinho, naquele momento, inicialmente foi Leonardo Carpins, depois até criou a Aprenda Power BI, mas já desde o início já tinha uma visão de marca que fez, na verdade, crescer, né? Isso aí. Então, em 2018, ainda fazia muitas consultorias, treinamentos em company, né? Estava com os 2 cursos online ainda da Udemy rodando. Tinha feito mais um curso lá online que eu não comentei pra vocês aqui, né? Mas também tem muita gente que conhece aí, que era um curso de DAX avançado, com base naquilo que eu aprendi na Softplan, né? 2018, então, fechou o ano, beleza, tava lá atendendo algumas consultorias. Em 2019, daí, eu foquei principalmente em treinamentos em company. E aí, em 2019, olha que legal, eu viajei para 50 empresas. Dei 50 treinamentos em company nas empresas. Cara, eu conheci o Brasil todo, literalmente. Só não conheci, eu acho que o norte lá, extremo norte. Mas o resto foi tudo. Interior de Goiás, interior de Mato Grosso. Pegava uns perrengues legais aí de estrada de chão. Mas enfim, eu cansado e a Karina ia lá e vendia. Não, amor, é só mais um, não tem problema. Deu, caramba, amor, lá pro interior, putz, pegar... sei quantas horas de voo, pega ainda mais 10 horas de carro, deu pelo amor de Deus. Lugar mais longe que você já foi? Ah, cara, de cabeça assim que eu me lembro, assim, que foi um lugar longe, que foi meio perrengue. Não, o mais longe ou o mais perrengue? Mais perrengue foi Catalão, Goiás. Acho que foi Catalão? Ou foi... Não foi Catalão. Catalão não é tão perrengue não, que eu acho que é perto de Minas Gerais. Eu esqueci, cara. Interior de Goiás, tá? Mas quando você fala perrengue é o quê? É pegar 8 horas de carro com o carro... Gente. Com o carro com a roda, como é que fala? Quando ele fica tremendo, Descalibrar? Não, geometria, geometria, não é isso? sem geometria, Falta de geometria, algo assim. E aí o carro ia quicando. Deu, caramba, caralho. 8 horas 8 rodando, horas de carro. depois de provavelmente já ter dado treinamento, e aí, outros... ida e volta, né? E aí fica na cidade lá, não tem nada pra fazer, né? É só... Mas era isso, Deu dinheiro, faz parte do... Era cerca, naquela época eu cobrava cerca de 25 mil reais por treinamento, para 2 dias. Então... Não deu pra fazer algum dinheiro. Deu. 2019, Léo, quanto é que você chegou a faturar? Faturamos um pouco mais de 1 milhão. Eu e a Karina. 1 milhão. Vamos lá, a gente saiu de 2 mil reais por mês. Isso. Vamos fazer uma conta aqui. 2 vezes 12 daria 24 mil no ano. Uhum. Depois foi para 12 mil vezes 12, a gente tá falando de 144 mil no ano. Uhum. Já é um salário bem interessante. Para 1 milhão no ano. Isso aí. Com Power BI. Com Power BI. Mas só com Power BI? Só com Power BI.
O pessoal fala assim, mas como é que eu vou crescer só com Power BI? Claro que aqui, esse só com Power BI, a gente já trouxe várias outras coisas que giram ao redor desse ecossistema, né? E a gente deu aqui, inclusive, vários caminhos, né? De como poder se desenvolver e crescer e tudo mais. Mas é entender que abraçou uma oportunidade, que é o Power BI, que ainda é uma oportunidade hoje. Claro. Inclusive, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas isso era lá atrás, isso era com o Léo. Gente, nós temos hoje mentorados que vão pegar plaquinha com a gente de 1 milhão de faturamento com o Power BI. E outra coisa pra comprovar isso, né? Cara, pergunta pra... Se você conhece mais de uma empresa, olha nessas empresas, existe já Power BI instalado ou configurado? Já existe dashboards no Power BI lá? Cara, eu diria que 90% das empresas ainda não sabem de Power BI, né? Não existe Power BI, não existe dashboards no Power BI ainda. Então, e vai ser por um bom tempo um grande oceano azul, tá? Muita, muita oportunidade. Claro que cada vez mais tem mais profissionais trabalhando com isso também. Aí que entra toda essa questão de posicionamento, de você se capacitar, de você não deixar oportunidades para trás, tá? De você se posicionar no LinkedIn. Então a gente fala muito de LinkedIn, a gente vai falar muito de LinkedIn aqui no nosso podcast, né? Assim como também portfólio, enfim, vão ter vários episódios dedicados também para essas questões de consultoria e posicionamento. Muito bem. Inclusive deve estar aparecendo aqui para vocês os nossos LinkedIns, Instagram também, para vocês seguirem, tem também nas descrições ali embaixo. Léo, em que momento aqui surge, já nessa altura do campeonato, já estamos falando de Power BI Experience? Ainda não, 2020 Power BI Experience. O que acontece? Metade de 2019, né, Matheus? Matheus que está aqui escondido, eu falei com o Matheus, não lembro por que também que eu falei contigo. Eu quero fazer um curso mais legal. Premium mais já. premium, quero gravar um curso, eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Muito bem. Aí, eu estava apenas com 2 cursos na Udemy, onde eu não aparecia, né? Extremamente técnicos os cursos, né? Quero gravar uma coisa diferente. Né? Ainda não conhecia muito sobre fórmula de lançamento, sobre cursos online, não era tão craque nisso não. Mas fui atrás do Matheus, que eu trabalhei na Clint com ele também, né? Inclusive depois a gente pode falar sobre isso, né? O Matheus trabalhou com a gente lá na Clint, e aí fui atrás dele e falei, Matheus, vamos gravar um curso? Vamos. Aí eu estruturei as aulas, Matheus foi lá no nosso, eu já tinha um escritório / estúdio, né? Botou aqueles pano verde atrás, né? E eu comecei a aparecer daí no cantinho da tela, né? Cantinho da tela aqui assim. E o Power BI no centro. Beleza. Aí gravamos em 2019, ficamos uns 2, 3 meses gravando? Por aí, né? Aí foi um curso bem legal. Foi um curso já de umas 30 horas, um curso mais avançado e mais completo. Era um curso completo. Basicamente, aí nasceu o curso completo da Power BI Experience. Porque na época era curso completo para analistas de negócios. Essa que era a ideia. Porque eu queria trabalhar muito com os analistas de áreas, né? E não com TI, né? Que é a grande maioria hoje dos usuários de Power BI, são de negócio. Legal. Aí acontece que 2020, ou 2019, eu conheci o Klaus ainda, foi no final de início de 2020, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, esbarrei com o Klaus, um amigo meu de infância, que hoje também faz parte da Power BI Experience, que hoje é sócio, assim como o Matheus e o Robinho e a Karina. E eu encontrei com ele no casamento, e olha que loucura, né? O Klaus, na época da Bistro Fitness, ele tinha uma empresa de alimentação saudável também, que era concorrente, mas no Rio de Janeiro. Ou seja, trabalhamos com coisas similares lá em 2015. E eu esbarrei com ele em 2020 no casamento e falei, ei, Klaus, como é que estão as coisas? O que tá fazendo? Cara, eu trabalho hoje com lançamento de cursos digitais no Hotmart. Eu falei, sério? Eu tenho um curso no Hotmart, cara, um curso novo que eu acabei de gravar. Não é possível. É possível. Daí a gente, vamos conversar então, porque dá pra melhorar bastante coisa, daí ele já começou a olhar ali na hora, né? E já trouxe vários insights pra mim de como daria pra melhorar, seguindo fórmulas aí fórmula de lançamento, enfim, seguindo toda essa metodologia, né, de produto digital, né? E aí, 2020, então, fizemos um lançamento novo, com o Klaus participando já, né? E na época o Klaus tinha um sócio que era o Rodolfo, também participou junto com a gente. E cara, 2020, quando veio a pandemia, nós estávamos 100% preparados já. Aí, em março, veio a pandemia, a gente fez uma reabertura do nosso curso completo e faturamos aí bem alto, né, em março, e mais ainda em julho. Sim, e nessa época ainda,
era uma época que a Power BI Experience já estava lançando novos produtos, né? Porque aí é que eu volto a fazer parte. Eu conheço o Léo, gente, na Clint. Conta tua história aí. Eu conheci. A gente trabalhou juntos, inclusive. A Clint também. Em projetos de consultoria na época, porque daí a Clint abriu uma unidade de consultoria. Eu passo a fazer parte também desse time, junto com o Léo e outros profissionais. E ali a gente começa a trocar bastante figurinha em relação. Eu conheço o Power BI lá, eu lembro que a gente fez um dashboard para um software jurídico para advogados na época. E eu falei, caramba, e olha, no mapa do Brasil apareciam os números e tal. Eu fiquei impressionado com aquilo. E ali a gente já trocamos figurinhas ao longo do tempo, mas eu fui por um caminho depois também na área de consultoria, mas mais ligado a posicionamento de marca e, enfim, estruturação de negócios. Volto a encontrar o Léo depois, em 2020, para primeiro dirigir uns anúncios, né? A gente foi fazer uns anúncios diferentes. A gente foi para Balneário Camboriú na época. Aqueles anúncios de teatro, assim, Isso, né? saudades, inclusive. Mas foi incrível, tem que resgatar alguns anúncios desses. E depois ali, você me convidou para fazer o bootcamp. Foi. O primeiro bootcamp da Power BI Experience, né? Que é o bootcamp da HPN. Uhum. E o mais interessante era, desde ali, pessoal, já tinha uma ideia de negócio, de prática. Porque quando surge o bootcamp, qual que era a principal dor? Tem muita gente fazendo o curso e não colocando em prática. Tem medo de colocar em prática, tem medo de assumir um projeto. E aí a gente construiu todo o storytelling, todo o enredo por trás do bootcamp, que é um programa incrível. Isso lá em 2020. E a partir daí, então, a gente estreita a relação e hoje estamos aqui. É isso aí. Então, olha que legal, né? O passado nos uniu de novo. O Klaus, tanto o Klaus como o Matheus e o Robinho. E a Karina, que sempre esteve junto comigo, né? Então, são velhos conhecidos aí que hoje fazem parte, né, da empresa. E aí a pandemia deu um pico gigantesco de vendas no curso online, né? Claro, deixei de viajar ao Brasil. Isso é um ponto importante também em 2019, né? Quando eu falei que eu viajei para 50 empresas. Eu já falei, né? Na verdade, dos perrengues, né? Enfim. Sim. Tem o ônus, né? Que é o ônus ir. Tem um bônus e o ônus, né? Tem um bônus, obviamente, faturar 1 milhão ali, mas deixar o Baby Lucas, por exemplo, na época, fazer 50 empresas, gente. Estamos aí falando de... Exatamente. São 50 e poucas semanas no ano. Um por semana, ou seja, era toda semana fora de casa, era pegar uns perrengues como esse. E o Lucas tinha 2 anos, né? Então eu chegava em casa, depois de uma semana, ele tava falando coisas novas já, tava contra os comportamentos. E aí batia aquele, putz, será que é isso que eu quero? Mas enfim, foi muito bom financeiramente, foi muito bom. Exato. E claro, crescimento também intelectual também, né? Porque querendo ou não, olha que legal, né? Desculpa, Robin. Claro. Conhecer novas empresas me fez também aprender sobre novos negócios. Novos indicadores, porque o meu treinamento, diferente de muitos treinamentos do mercado, na época, ele era mais personalizado. Então eu conseguia entrar e utilizar realmente a base de dados do cliente. Então, querendo ou não, era uma consultoria também, né? Um treinamento junto com consultoria. E aí, claro, eu aprendi muito sobre negócios também por causa desse treinamento, né? Então isso é muito legal, galera. Mas como é que eu fiz para aprender sobre o assunto e se eu não chegava lá despreparado sobre tal assunto? Sim, acontecia muitas vezes, né? Eu chegar na empresa, por exemplo, na Continental, eu lembro muito bem. Fui dar um treinamento lá na Continental, onde tivemos que utilizar a base de dados deles, que era de acompanhamento, manutenção de pneus. Aí, tinham vários termos em inglês lá, enfim, nem vou lembrar agora. Mas que via raciocínio lógico, realmente você fazer analogias, você consegue daí... levar para o seu mundo, né, que você conhece, e com isso você consegue daí falar a mesma língua, tá? Mas essa questão de você se desafiar também em outras áreas é muito legal e é importante para um consultor de BI, tá? Inclusive, acho que vale um episódio do podcast só sobre vida de consultor de BI. Depois, vamos preparar isso para vocês, pessoal. Bom, 2020 então, estávamos com a Power BI Experience, já com o Robinho, já com o Matheus, com o Klaus, com a Karina, e aí começamos então a crescer a equipe. Aliás, começamos a crescer a equipe já em 2020? Nem tanto, né? Em 2021 foi mais isso, né? 2020 foi um ano mais de... como é que fala? De estabelecimento, não de comprovação. Foi de muito crescimento também, mas de validação de produto. Isso, validação. Aí criamos o Bootcamp, criamos daí o curso Express, criamos também o quê? Curso inglês. Curso inglês, 2020, né? Aí veio 2021...
A gente trouxe novidades que foram mentoria. A mentoria para consultores, né? De produto, acho que foi isso, E a né? imersão... não. A imersão foi em 2022. Aí em 2022, zerada a pandemia, voltamos com as imersões presenciais, que são realmente incríveis, né? Fizemos 3 imersões presenciais em 2022. Exato. Vai lembrar que a gente foi fazer só um teste, né? É. Aí a gente começou uma primeira fazendo um teste, isso era em março, eu acredito. E aí a gente colocou 60 vagas. A gente lá, 60 vagas, não sei como é que vai ser. Esgotou as vendas ali. Abrimos então uma segunda turma, isso já foi em agosto, se eu não me engano. E aí já foi com 100 vagas, não, 90 vagas. E aí, mais uma vez, a gente esgotou. E aí fizemos uma terceira turma. Aí já o projeto da imersão Case Reais, que foi aí em novembro do ano passado, com 140 pessoas. 140 pessoas e também deu sold out. Foi muito bacana. E agora em março tem de novo, pessoal. Lembrando que o link tá aqui na descrição. E olha que louco, né? Porque lá em 2018 eu também fazia treinamentos abertos sábado e domingo. Só que era para 12 pessoas. Era para 12 pessoas. E aí quando a gente falou em botar 60, eles me olharam assim, tu tá doido? Como assim, 60? Vamos, bora que dá. E por incrível que pareça, essa última de 150 pessoas foi a que rodou mais suave. Exato. Claro, a gente tem também vários mentorados, vários mentores que ficam rodando nas mesas para poder ajudar de forma individual. Isso eu não tinha na época, né? Antes era eu sozinho para todo mundo. Então hoje com os mentorados fica muito legal realmente, né? Porque a pessoa não sai de lá sem aprender. É impossível sair de lá sem aprender, porque todo mundo faz os 3 dashboards e todo mundo consegue acompanhar. Exatamente. Bom, aí em 2022 a gente teve um marco muito importante, né? Que foi em agosto. Foi quando a gente pensou, ou a gente vai pro racha, ou vai ou não vai, né? Na verdade, a gente já conversava um bom tempo nisso, né? Tipo, queremos crescer mais, não, mas vamos ficar aqui. Porque também o processo de crescer, ele envolve vários desafios, né? Então tem a parte muito boa, mas também tem desafios, né, gente? Surgem dinâmicas novas, tem que contratar time, tem que aprender coisas novas, tem que voltar a uma dinâmica... Porque antes a gente trabalhava muito somente nossa, né? Então a gente sentava aqui e rodava até de madrugada, fazia as coisas acontecer e era somente a gente. Quando vem um processo de vamos trazer time, agora tem que delegar, e aí temos que formar pessoas, e temos que lidar com novos desafios, criar coisas que são replicáveis, enfim. Mas fala aí da decisão que a gente tomou. A decisão foi de participar de um acelerador empresarial, né? Do Marcos Marques, do Grupo Acelerador, lá de São Paulo, Alphaville. E a gente participou lá e percebemos que estávamos com vários gaps na empresa, caso a gente quisesse crescer realmente. Gaps de processos, nada que a gente assim, putz, sabemos disso? Talvez a gente até sabia, mas faltou realmente um tapa na cara, né? Gap de processos e gap de pessoas também, né? De equipe. Porque a gente sempre fez muito com pouca gente. Né? A gente sempre foi muito bom de fazer muito bem feito com pouca gente. Só que chega num limite, né? Chega num limite que você tá cansado e que você também precisa Você bate escalar. no teto também, exato. Precisa escalar. E aí vem o desafio de trazer mais pessoas, treinar, criar processo, que seja replicável e que as pessoas consigam também se engajar, né? E acreditar, né, em tudo. Exatamente. Porque assim, a gente sempre teve uma cultura muito forte, né? Então, a Power BI Experience, e principalmente esse marco, né, de transformar Aprenda Power BI, que era um processo muito ligado à pessoa do Léo. E a gente forma a Power BI Experience, que continua tendo, obviamente, o Léo como o centro ali nesse sentido, mas a gente expande já enquanto marca. Então, hoje, todo mundo da empresa, todos os cargos, funções aqui dentro se enxergam como Power BI Experience. Né? Não é uma coisa mais isolada que só o Léo se enxerga como empresa, mas todo mundo se vê. Então sempre foi algo muito forte. Os nossos produtos são fortes, as nossas cores são fortes, o nosso estúdio é forte, digamos assim. Uhum. E quando o processo de trazer pessoas, isso é algo muito legal, que a gente vê essas pessoas replicando a nossa cultura. É isso aí. Né? As pessoas se tornando aderentes a tudo isso que a gente acredita. E, claro, a gente tem nossos valores, a gente tem nossa missão, propósito, algo muito bem consolidado nesse sentido. Mas foi pra gente algo interessante, porque como antes era somente nós, existia aquele risco de pensar, poxa, será que os novos também vão
vão aderir a isso e foi muito bacana. A gente teve o evento de cultura agora em janeiro e foi muito legal ver essa experiência, assim. Foi muito legal mesmo. Então a gente tá numa crescente agora de trazer mais pessoas, melhorar processos e escalar realmente. Então tá bem legal o momento. É desafiador, às vezes cansa. Às vezes a gente fica meio pra baixo, assim, meio, né? Enfim. Mas eu sei que são fases, né? São fases que e lá na frente vai valer muito a pena. Porque tudo que a gente faz muito bem feito, né? Isso, modéstia à parte, quando a gente põe a mão, é pra fazer bem feito. Então, não tenho dúvida que vai ter muita coisa bacana aí que vão sair. Inclusive, esse podcast é resultado disso também, né? Exato, Esse crescimento. E também, assim, o porquê a gente fez isso, né? Então, toda vez que a gente escuta a história dos nossos, dos incomparáveis, né? Que gentilmente a gente chama de incomparáveis. Então, os nossos alunos, as pessoas que participam das imersões presenciais, os nossos mentorados. É muito legal ver a história de transformação deles. E nesse primeiro episódio, a gente aqui destacou toda a história de transformação do Léo, porque, de algum modo, é muito da história que a gente vê os nossos alunos passando, né? Claro, nem todo mundo vai gravar curso e tudo mais. Aí, óbvio que chega um determinado momento na carreira que você vai entendendo caminhos, tá? Não quer dizer que todo mundo aqui tem que virar instrutor de Power BI ou enfim, mas é entender cada um no seu caminho, mas o principal é ver que todo mundo vai tendo uma transformação incomparável, que é aquilo que a gente busca, né, para profissionais e empresas, a partir daquilo também que a gente se propõe a fazer. É isso aí, Robinho. Muito bem. Bom, acho que para um primeiro episódio, a gente falou que uma meia horinha, vai demorar uns 30 minutos no máximo. Mas, cara, a gente começa a falar e vai trazendo cada vez mais insights, né? E, putz, do que a gente falou aqui, teve várias vezes que eu tive que me segurar para não começar a entrar em outros assuntos aí, outras dicas, né? Dá vontade de começar a ajudar vocês aí em vários e vários aspectos. Pô, o que é bom, gente. Vem muita coisa legal ainda. Vão ter convidados também, gente, ao longo dos episódios. Vai aparecer mais pessoas, mais assuntos. Tem muita coisa legal ainda. Só os 2 recadinhos pra gente lembrar que a gente falou no começo. Dia 7 de março, acompanhe a Master Live Como Ganhar Confiança e se tornar um analista de sucesso. Vai ser ao vivo, tá? 19 horas. Então entra no grupo do WhatsApp, que tá aqui embaixo, para poder receber informações, o link de inscrição. O link da live. E também tem imersão presencial, cases reais. Entra ali na página, assiste os depoimentos, porque assim, muito além do que a gente falando, veja os depoimentos que tem lá, você vai se surpreender. Muito bem. E lembrando também, galera, o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal. Se estiver no YouTube, né? Se inscreve no canal, compartilha esse podcast, esse episódio com a galera. E também, já vou pedir para vocês comentarem aqui para quem estiver no YouTube, comentar quais são os temas, ou qual que é o tema que você gostaria que a gente tratasse aqui no próximo episódio. Manda aí, qual é o tema que você gostaria que a gente tratasse aqui num próximo episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. É isso? Muito bem. Gostaram, pessoal? Espero que tenham curtido bastante. Pra gente foi um prazer. Show de bola, então. Valeu, Robinho. Tamo junto. Nos vemos, então, num próximo episódio toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Qual é o horário que a gente vai lançar? Qual é o horário que a gente vai lançar? Uma pergunta. Boa pergunta. Vamos deixar aberto. Isso. Deixar aberto, então. Mas vai ser na quinta-feira. Vamos, então, sempre fazer toda a divulgação pelo Instagram, pelo LinkedIn. Enfim, vocês vão ficar sabendo aí dos próximos episódios. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo episódio. Tamo junto.